Hoje nós vamos falar sobre a fratura do húmero proximal, uma fratura que é bem prevalente. Nós vamos passar pela definição, a epidemiologia, vamos falar sobre os mecanismos de trauma que levam à fratura do húmero proximal, vamos falar sobre a classificação, diagnóstico, tratamento e as complicações das fraturas do húmero proximal. Definição: a fratura do húmero proximal é aquela fratura que acontece na porção mais proximal do húmero, pelo quadrado da definição do grupo AO. Epidemiologia: ela acomete a idade principalmente pessoas idosas, gênero principalmente feminino, raça acomete mais brancos e ela é mais rara em negros e asiáticos. Comorbidade está mais associada à menopausa precoce e, portanto, a osteoporose, na verdade, está mais associada sempre à osteoporose, e a menopausa precoce leva a um aumento na osteoporose. E particularidades acontecem mais no membro não dominante. Mecanismo de trauma. Como várias outras fraturas, elas podem acometer em jovens e idosos, sendo jovens normalmente em traumas de alta energia, seja eles acidentes automobilísticos, quedas e acidentes nos esportes, prática esportiva, e nos idosos, quedas de baixa energia como quedas domésticas, traumas banais, que podem ser diretos ou indiretos, ou diretamente no ombro, ou a força transmitida da queda com a mão espalmada, transmitida ao ombro. Aqui nós vemos, temos uma ideia do porquê que o húmero proximal ele é fraturado e aonde ele é fraturado. Aqui a gente vê que existe uma maior densidade mineral na região articular, na cabeça do húmero, bem na superfície articular, não é? E uma menor densidade óssea na porção mais lateral e na porção inferior. Há um pouco a semelhança do que acontece no quadril. Então a porção mais medial e superior, que são as porções que têm mais mineralização. Aqui nós vemos, na figura da direita, a gente vê a vascularização pela artéria circunflexa anterior, que é o principal nutriente da cabeça do húmero. A gente vê aonde que ela passa, ali exatamente, muito próximo do sulco bicipital, um pouquinho mais lateral a ele, perto da tuberosidade. Só para termos ideia de como, quando falarmos na anatomia, aonde que passa a vascularização principal da cabeça do húmero, isso vai ser importante para definir se vai existir necrose ou não, e assim guiar nosso tratamento de fixação ou substituição da articulação. Diagnóstico da fratura do húmero proximal. Diagnóstico, primeiro, clínico. O paciente vai se apresentar com dor, edema e equimose na região do ombro, não é? Ela normalmente está associada, quer dizer, normalmente não pode estar associada com outras fraturas de baixa energia, que são as fraturas osteoporóticas, não é? Então, fraturas do quadril, né, que são as do fêmur proximal, as fraturas do punho, do cotovelo e do antebraço. Então, sempre que um paciente chegar com um quadro clínico de dor, equimose, edema no ombro, for feito um diagnóstico de fratura do húmero proximal, tem que ser investigado esses outros locais de fratura. Tem que ser palpado, tem que ser examinado tanto o punho, o cotovelo e o antebraço dos pacientes. Radiológico. Um raio-x simples em AP e perfil consegue dar para a gente um diagnóstico, ou pelo menos fazer uma suspeita boa do diagnóstico. Normalmente os pacientes têm muita dor inicial e eles muitas vezes não conseguem fazer o perfil axilar, e a gente pede então ver o povil, que é essa foto inferior à direita, onde nós vemos a tuberosidade maior e a tuberosidade menor nas flechas apontadas. E já a tomografia, normalmente quando tem fraturas complexas do húmero proximal, a gente abre mão, lança mão do exame de tomografia, não só para o estudo melhor da fratura, como para o planejamento operatório. Aliás, o estudo melhor da fratura já diz qual a técnica de abordagem que nós vamos utilizar. E para isso a gente usa muito da classificação. A classificação mais utilizada é a classificação de Neer. Neer dividiu o húmero proximal em 4 partes, sendo elas tuberosidade maior, menor, cabeça e colo. Cabeça de ápice, desculpa. Conforme essas partes estivessem quebradas ou não, ele definia o tipo de fratura. Define-se uma fratura, um desvio, uma fratura, quando se tem um desvio dessas partes, ou de 1 centímetro, ou de 45 graus. No caso, apenas a tuberosidade maior, que se considera meio centímetro em vez de 1 centímetro, por conta do impacto que pode ser resultante do tratamento conservador dessas fraturas. Então, nós podemos ver fraturas de Neer, uma parte, onde não existe um desvio significativo,
duas partes onde existe um desvio significativo ou de 1,5 centímetro ou de 45 graus, e fraturas de 3 ou 4 partes, onde existe um desvio grande e às vezes até normalmente associado ou não à luxação da cabeça humeral. Também contamos com a classificação AO, um pouco menos utilizada do que a classificação de Neer, mas faz parte das classificações de Miller da AO, onde nós temos os tipos A, sendo aqueles extra-articulares, com uma fratura unifocal, os tipos B, fraturas que são extra-articulares também, mas bifocais, e os tipos C, com fraturas articulares. Tratamento dividido entre cirúrgico e conservador, nós fazemos baseado na classificação de Neer. Então, quando são considerados tratamentos conservadores, a gente trata apenas com Velpo e mais em pacientes que têm idade avançada, que têm alguma contraindicação médica a ser submetido ao procedimento cirúrgico, ou aquelas que são minimamente desviadas e, portanto, estáveis. E o cirúrgico, quando é optado por tratamento cirúrgico, a gente divide entre tratamento por preservação, então a reconstrução da cabeça humeral, ou tratamento por substituição, que é colocar a prótese do úmero proximal. E é importante lembrar que o tratamento primário com a prótese do úmero tem um resultado melhor do que o tratamento posterior com prótese do úmero, uma vez que foi tentado fazer o tratamento conservador ou a síntese e houve falha, e se faz o tratamento com artroplastia. Isso é pior do que a artroplastia primária. Bom, Neer uma parte, o tratamento de eleição é conservador, essa é a maioria das fraturas do úmero proximal são Neer uma parte. Já no Neer duas partes, nós precisamos avaliar quais são as partes acometidas. Então, se for a tuberosidade maior, como eu havia dito, em um paciente que tem um desvio maior que 5 milímetros e que tenha menos que 65 anos, portanto, um paciente um pouco mais jovem, é indicado o tratamento cirúrgico com a fixação da tuberosidade maior. Já um paciente um pouco mais idoso, aceita-se um desvio até 1 centímetro, mas se for uma fratura só da tuberosidade maior, mesmo que seja um paciente mais idoso com um desvio maior que 1 centímetro, opta-se por tratamento cirúrgico, também fixação da tuberosidade maior. A tuberosidade menor é um pouco mais rara do que a fratura da tuberosidade maior e normalmente ela é sempre de tratamento cirúrgico, quando acontece, apesar de ser mais rara. Já as fraturas do colo, elas são divididas em fraturas que têm contato ou não têm contato. Se existe contato entre a cabeça e o colo, é um tratamento não operatório. Então, nas fraturas impactadas, por exemplo, são tratamentos não cirúrgicos, né? E se não existir contato, nós vamos ver se o paciente é mais jovem, se ele tem menor que 65 anos, ou se ele é mais idoso, tem maior que 80 anos, por exemplo. No meio, entre 65 e 80 anos, a gente precisa definir caso a caso e o tipo de desvio, tipo de distância que existe entre os dois fragmentos. Já as fraturas de Neer 3 e 4 partes, nós precisamos definir se existe ou não luxação da cabeça. Com luxação da cabeça, normalmente a gente faz tratamento cirúrgico, e aí a gente pode tanto optar por tentar preservar a cabeça, quanto optar por fazer a artroplastia primária, já em pacientes um pouco mais idosos, sabendo que eles têm uma porcentagem melhor, né, de outcome, uma porcentagem maior de desfecho, melhor de desfecho do que se você tentar fazer a artroplastia secundariamente. E se não existe a luxação da cabeça associada à fratura Neer 3 ou 4 partes, a gente faz o tratamento conservador em idosos, se ela não está luxada, porque tem uma demanda um pouco menor. E em jovens, a gente sempre tenta fazer a reconstrução com a preservação, deixar o mais alinhado possível. As fraturas do úmero proximal, elas normalmente aceitam bastante desvio, porque você tem uma adequação boa até do ombro. Isso, como a gente pôde ver, né? Complicações. As principais complicações são a osteonecrose, que estão relacionadas ao acometimento ou não daquela cortical medial medial e superior, que é onde justamente passa a artéria, e não só onde passa aquela artéria, como nessa região medial você tem um plexo importante de nutrição do úmero proximal, da cabeça do úmero.
Quando você, portanto, tem acometimento dessas regiões, então fraturas de Neer 3, 4 partes bem desviadas, você tem um índice de osteonecrose bem grande, bem razoável. Pseudoartrose, consolidação viciosa, rigidez e infecção. Por isso que, na verdade, quando você faz um tratamento, uma fixação do húmero proximal, você sempre busca que o paciente continue fazendo a movimentação para que ele não perca a amplitude de movimento e não fique com o ombro rígido. Bom, falamos os principais tópicos das fraturas do húmero proximal, que é uma fratura muito prevalente, principalmente na população idosa associada à osteoporose. Muito obrigado.